Hoje é dia 25/4, às 12h37. Último Shabbat Shalom, último sábado deste mês. Queridos, Deus revelou para nós nessa madrugada, eu e meu parceiro de oração, a mesma coisa, e revelou também para outros profetas e apóstolos do Brasil. Esse Shabat, esse fim de semana, Deus está fazendo um reboliço no Brasil. As máscaras estão caindo. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitude. E a palavra que vem highlights, que vem grande aqui, Deus revelando, é hipocrisia. Toda hipocrisia será desmascarada. As máscaras do coronavírus e as máscaras de homens malignos, homens corruptos, homens mentirosos e aqueles também traidores da pátria brasileira, por ganância, por atitudes erradas, vão cair. A palavra hipocrisia vem de hipopótamo, que é aquele que anda debaixo das águas. E Jesus chamou os fariseus de hipócritas, porque eles falavam uma coisa, aparentavam uma coisa, mas no seu coração era outra coisa. Nós temos visto nesses dias, últimos dias aí, muita hipocrisia sendo revelada, muita verdade vindo à tona. E eu quero já começar com a palavra de Deus com os irmãos aqui e profetizar uma palavra que Deus nos deu, que está no livro de Jeremias. Eu vou ler aqui para os irmãos. Está em Jeremias capítulo 30. Dá para vocês verem aí? Jeremias capítulo 30. Dá para ver aí? Eis a tempestade do Senhor. Deus vai fazer uma tempestade. Essa semana Ele vai arrancar muita folha, galho seco e vai derrubar muita árvore podre. E algumas vão ser até arrancadas da terra. Nós já profetizamos aí a morte de Lula, Inácio da Silva, no dia 27 de março. Está para acontecer a qualquer hora, e com ele nós vamos enterrar a velha política. Mas olha o que diz a palavra em Jeremias capítulo 30, versículo 23. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso. Gente, Deus está fazendo um redemoinho agora. Deus permitiu isso. E eu quero dizer o seguinte, que Jair Messias Bolsonaro, escolhido de Deus para liderar a nossa nação, ele não será envergonhado, ele sairá mais forte. E lembre-se de Gideão, quando o anjo o chamou e falou, valão valoroso, e ele falou, mas eu sou menor e tudo mais. A humildade dele foi elogiada por Deus, pelo anjo. E o anjo falou outra vez, o anjo falou para Gideão, falou assim, tu és homem valente, corajoso. E assim é o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. É um homem que pensa e que zela pelo povo brasileiro, pela nação brasileira. Eu quero dizer o seguinte aos queridos irmãos que estão me ouvindo agora, pastores, líderes, evangelistas, profetas, apóstolos, por favor, vamos concentrar as nossas orações para Jair Messias Bolsonaro agora, para que ele faça o decreto levantando essa cortina de paralisia do coronavírus, dessa maldição que não chama coroa coisa nenhuma, esse Covid-19, deste país do Brasil, e saímos dessa quarentena e voltamos à normalidade através de medidas de prevenção, mas também voltamos ao trabalho, a gerar empregos, a retomar a economia nos próximos 5 meses, depois de Pentecoste. A economia do Brasil voltará a crescer. Já profetizamos isso aqui nas outras lives. E eu quero dizer o seguinte, vamos estar cobrindo ele de oração, para que ele faça esse decreto, que ele consiga fazer com que o Brasil suspenda essa cortina de paralisia e volte à normalidade. A partir do dia 27, segunda-feira, depois de amanhã, de abril. Hoje é o dia 2 de Liar, do calendário judaico. Hoje é o nosso Shabbat Shalom. Hoje é o dia que nós separamos para o Senhor, sábado, dia 25 de abril de 2020. E eu quero dizer que hoje
começa um reboliço, a ira do Senhor, a tempestade começa. Muita coisa vai acontecer a partir de agora em favor do Brasil, em favor de uma nova nação, do novo Brasil. Já profetizamos aqui nas outras lives que Brasília será renovada para esse novo Brasil. A moeda brasileira será renovada. E falando em moeda, gente, eu quero que vocês concentrem as suas orações agora para a proteção do Paulo Guedes. Conseguiram, derrubar o Moro, mas Deus conhecia o coração do Moro, sabia que ele não era 100% daquilo que Deus queria, que ele não estava 100% com o Bolsonaro, porque nós já vimos eles compactuando aí, recebendo elogio de petistas esquerdopatas como Lula, Haddad e outros, até a Joyce, elogiando o Moro, e a Rede Globo também recebendo print dele, que a Carla Zambelli denominou como algo maligno, um homem que a gente pensava que era íntegro, um homem de uma reputação intocável, de repente manda print para a Rede Globo de uma conversa particular com a deputada Carla Zambelli. Que é isso, Moro? Você está descendo demais, querido. Para, seja humilde, se arrependa, reconheça o seu erro. Você discordou do presidente em muitas coisas, deixou de fazer muitas coisas para a nação do Brasil e se posicionar, e agora vem com essa de santinho, de vítima. Pare com isso, senhor Sérgio Moro. Nós amamos você, nós temos orgulho de você pelo trabalho que você fez na Lava Jato como juiz e também como ministro. Agora pare, você está descendo demais. Receber elogio de Luiz Inácio Lula da Silva, esse cara que está para apodrecer dentro de pouco tempo. Que isso? Para, não se volte para a esquerda, não lute mais contra a favor do aborto, não deixe de se posicionar a favor do aborto, deixe de se posicionar contra o desarmamento de Jair Messias Bolsonaro, porque um povo desarmado é um povo indefeso. Sérgio Moro, larga essa entidade que você serve aí do dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você é um cara humilde, que não roubou para se enriquecer, como muitos políticos, mas também saia dessa entidade aí que você está, que só adora o dinheiro. Saia disso, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E falando em dinheiro, gente, eu quero profetizar a nova moeda do Brasil, que nós já profetizamos no dia 10 do mês passado, novamente. Deixa-me explicar para os irmãos. Vamos aqui na palavra de Deus. Olha o que diz Ageu, aqui ó. Olha o que diz aqui, Ageu. Eu estou com vocês, diz Adonai Sebaoth, o Senhor dos Exércitos. Isso é para cumprir a palavra prometida na aliança com vocês. Quando saíram do Egito, nós saímos pela Páscoa do Egito, e o meu Espírito permanece com vocês. Por isso, não temam. Olha Deus falando aí, gente. Não temam. Por isso é que diz Adonai Sebaoth, Senhor dos Exércitos, isso não acontecerá muito depois de eu abalar uma vez os céus e a terra, com esse vírus aí, o mar e a terra seca, e sacudirei todas as nações para que surjam os tesouros de todas as nações, e encherei esta casa com glória, diz o Senhor, Adonai Sebaoth. A prata é minha e o ouro é meu, diz Adonai Sebaoth. A glória desta nova casa ultrapassará a da antiga, diz Adonai Sebaoth. E neste lugar eu considerarei Shalom. Shalom, diz Adonai, paz e prosperidade. E eu profetizo, a nova moeda do Brasil não vai se chamar mais mineral. Para o novo Brasil nós teremos uma nova moeda e uma capital Brasília renovada. E ela será chamada mineral. Paulo Guedes, presidente Jair Messias Bolsonaro, ouçam isso que Deus quer falar. Aqui na palavra de Deus diz que a prata e o ouro é meu, é do Senhor dos Exércitos. Então tira essa cara de Deus, isso aqui, de homem, tira essa cara das notas do Brasil, tira isso, por favor, tira isso e coloca esse nome aqui, ó, mineral, e uma nota, por exemplo, uma nota de 1000 mineral, que não existe ainda no real, venha a existir, porque o Brasil vai prosperar muito. Então, para carregar menos dinheiro, menos volume, faça aí uma nota de 1000 mineral, simbolizada pelo mineral diamante, que o Brasil tem em abundância, que vão ser descobertas grandes minas, se Deus quiser. Então faça isso. Faça também uma nota
de 300 ou de 250, uma de 500, e coloca nela aí um mineral do Brasil que vale muito, tipo nióbio, ou um outro mineral, mas também a nota de 100, coloca aí na nota de 100, uma pepita de ouro, em vez dessa cara feia do homem e de deuses gregos e do passado. Não, Deus fala, minha é a prata e meu é o ouro, diz Adonai Tsebaot. Em Ageu 3, capítulo 3, 8. Então, queridos, em nome de Yeshua HaMashiach, eu, João Bosco, servo do Deus Altíssimo, eu profetizo uma nova moeda para o Brasil com lastro e nome, sem a esfinge do homem, sem essa esfinge aqui, ó. E em cada nota e moeda terá um mineral, pois minha é a prata e meu é o ouro, diz Adonai Tsebaot. E a alegria do Senhor será a nossa força. Eu profetizei isso 10 de abril, essa revelação já tem muito tempo que Deus tem nos dado, mas tem confirmado através de outros irmãos. E dia 10 de abril nós profetizamos, no dia 16 de Nissan, de 5.780, nós profetizamos isso numa live. E que vem acontecer. Então vamos orar, gente. Vamos orar agora, vamos começar a orar agora, né? Pelo nosso querido presidente, que foi muito abalado, muito atacado agora. Vamos orar e vamos profetizar na vida de Paulo Guedes também, que é o nosso ministro da economia. E ele vai fazer essa nova moeda para a glória de Deus. Amém? Amém, queridos? Amém? Então vamos orar, vamos profetizar agora. Vamos orar, vamos orar. Em nome de Jesus, orem comigo. Em nome de Jesus, olha que lindo aqui, ó, apareceu aqui, ó. Olha que lindo. Depois da quarentena, de 40 dias de dilúvio, né? As águas baixaram 150 dias e aí começou um reset na terra. Uma resetada aí de Deus. Matou todo mundo, os animais que respiravam sobre a terra, a humanidade, começou um novo tempo. Repovoar a terra, e é o que Deus está fazendo depois dessa quarentena de 40 dias aí, né, desse Covid-19, e as máscaras agora que estão nas pessoas vão cair, e é a palavra hipocrisia. Toda hipocrisia há de ser revelada, tudo que está encoberto, uma cara atrás da outra, escondido, a máscara vai cair, porque a glória de Deus vai refletir, o sol, a glória de Deus, como esse sol que está aqui na janela, é muito forte, este sol vai fazer derreter toda a máscara, porque é a glória de Deus, e Deus é um fogo consumidor. Deus é fogo consumidor, e Ele há de derreter toda a hipocrisia, descobrir dos corações tudo que é intenção maligna, errada, egoísta, maldita, em nome de Jesus. Eu profetizo agora sobre a vida de Messias, Jair Messias Bolsonaro, escolhido de Deus, como Davi. Olha, querido, deixa eu te dar uma palavra de consolo e conforto. Davi levou 13 anos, depois de 17 anos, quando ele tinha 17 anos, ele foi ungido pelo profeta Samuel, o mesmo que ungiu Saul, e Saul pecou e foi removido. Demorou 13 anos para ele assumir o poder, e quando ele assumiu, ele teve muitas batalhas, ele teve que matar um gigante, ele teve que enfrentar muitas oposições e traições, adversidades e adversários. E eu te falar, ele chegou a enfrentar o próprio filho, Absalão, que se revoltou contra ele. Você, Jair Messias Bolsonaro, ainda não passou por essa, e espero que jamais passa, de um filho se levantar contra você. Então nós profetizamos sobre a sua vida, a bênção do Senhor, a graça do Senhor, o favor do Senhor, que nos próximos dias você tenha coragem de leão, de Judá, você tem favor de Deus, como Gideão teve, que não precisou de milhares para ganhar a guerra, foram com 300, e nessa hora, todos aqueles que realmente fazem parte desses 300 de Gideão, que são milhares e milhões que estão contigo e não abrem mão, mesmo que você cometa erros, que é humano errar, mas você é humilde para reconhecer, admitir e consertar. Então, que o Senhor te fortaleça, Jair Messias Bolsonaro. Profetizo na sua vida força, graça, favor de Deus, shalom de Deus, que hoje é sábado, dia 25 de abril de 2020, é o Shabbat Shalom, que você possa descansar, colocar sua cabeça no travesseiro e voltar a dormir, um sono reparador, e Deus falar ao seu coração
e te dar direção, te dar graça, te dar sabedoria para tomar decisões, para fazer escolhas, e as pessoas que você confia, que estão ao seu redor, vão ser fiéis a ti, vão lutar contigo como aquele exército de guerreiros fiéis ali com Davi. E em nome de Jesus, todas essas traições, todas essas ataques, vamos falar assim, malignos, que está surgindo, vão ser revertidos em bênção, como diz Romanos capítulo 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, porque o Senhor te amou primeiro, você tem honrado a Deus, dobrado seus joelhos diante de Deus, por isso você será engrandecido na nação brasileira e no mundo, como uma pessoa humilde, honesta, íntegra, que abomina a corrupção, o suborno e a maldade. E o Senhor vai te usar poderosamente para ser um grande líder, que vai ser escrito livros a seu respeito, desde que você largou a polícia, o exército, até a sua carreira de ser o nosso comandante-chefe da nação, da grande nação do Brasil que estamos construindo. Fique firme. E eu agora quero com os irmãos que estão me ouvindo agora, passem essa live para outros. Vamos profetizar sobre a vida do Paulo Guedes. Ele será o próximo que eles vão tentar derrubar e desanimar. E vamos pedir a força de Deus, a blindagem de Deus, o poder de Deus, porque ele vai mexer na economia, ele vai destravar a economia. Ele é a pessoa que nós profetizamos 7 dias antes do Bolsonaro receber a facada. Nós profetizamos que Deus precisava de Jair Messias Bolsonaro como presidente para consertar, colocar ordem no Brasil, e o Paulo Guedes para colocar progresso, destravar a economia brasileira, gerar empregos e fazer o Brasil uma grande nação. Então vamos orar, porque aí está Davi e Jonatas, Jair Messias Bolsonaro e Paulo Guedes. Nós pedimos agora o sangue do Cordeiro de Deus, que estava sobre os hebreus ali na Páscoa, na primeira Páscoa ali no Egito, e que o anjo da morte passou e não os atingiu. O sangue do Cordeiro agora seja sobre a vida de vocês, livrando-os da morte, das ciladas do diabo, de toda a artimanha maligna que é contra o Brasil, que é contra a prosperidade do Brasil, que é contra o destino e o propósito de Deus para os brasileiros levarem o evangelho do Senhor Jesus às nações da terra e ser bênção para as nações, levando alimentos, vendendo e dando alimentos para aqueles que necessitam, que não tem como comprar, e socorrendo os mais pobres, os órfãos, as viúvas, aqueles que sofreram calamidades como terremotos, que vai aumentar, como inundações, que vai aumentar. Então nós profetizamos que vocês são os nossos guardiões da pátria, vocês são os cabeça que Deus colocou para nos liderar, como colocou Moisés e Josué, e em nome do Senhor Jesus, e Davi e Jonatas, então que vocês sejam protegidos pelos anjos do Senhor, pela mão poderosa do Senhor, e que esse reboliço que começou ontem e agora, que vai aumentar essa tempestade, é porque Deus vai fazer essas máscaras desse vírus cair, essas máscaras da hipocrisia cair, e vai revelar o que está no coração daqueles que estavam encobertos, que estavam se passando por aliados, que na verdade são malignos. Vamos falar assim nas palavras da Carla Zambelli, deputada. Senhor meu Deus, proteja agora, dá graça às famílias dos teus filhos, dos teus servos, Jair Messias Bolsonaro e Paulo Guedes. Guarde-os, livros de toda retaliação dos infernos. Nós condenamos aqui toda e qualquer retaliação que venha contra Jair Messias Bolsonaro, seus familiares, seus ministros, e o Paulo Guedes e a sua família. Em nome de Jesus, caia por terra. Caia por terra, percam a força, soltem as armas, seja quebrado todo o arco, toda a flecha do inferno contra essas vidas e contra o Brasil. E em nome de Jesus, que aqueles que se levantaram contra o propósito de Deus para o Brasil, a nação do Brasil, a pátria do Brasil, em ser uma grande nação, sejam envergonhados. E aqueles que resistirem, que continuarem como Sambalá, Tobias e Gesem, contra o Neemias que estava reconstruindo os muros, para proteger os habitantes de Jerusalém e fazer Jerusalém voltar a ser uma nação e ser abençoada por Deus com segurança e paz, shalom. Então esses que estão contra o Brasil e contra o propósito de Deus,
eles serão arrancados nesse furor de Deus. Esta semana, alguns já serão arrancados dessa terra, porque Deus é Deus e Ele não mente como homem, porque Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Um shalom a todos, obrigado por me aguentarem até aqui. Não deixem de orar pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e o seu ministro da Economia, Paulo Guedes. Não deixem de orar por ele, por todos os ministros e por todos os propósitos que Deus tem para a nossa nação. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado. E 3 beijos para Yeshua. Né, Lihana? A Lihana, deixa eu fazer um elogio aqui. Lihana, você tem sido uma bênção na minha vida. Não vejo a hora de te encontrar aqui no Brasil. Vem para o Brasil. Você, sua mamãe, seu irmão, vem abençoar nós. Vocês têm um ministério lindo de adoração messiânica, profética, ungida. E louva a Deus pela vida de vocês. Vem para o Brasil logo. Voltem ao Brasil logo. Um beijo. 3 para Yeshua. Maranata, Senhor. Ora vem, Jesus. Amém.